Continuando aqui nossa aula, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, eu acho que é um dos conceitos mais importantes do Excel, viu? É o que é o famoso arrastar, né? Olha só, observe essa planilha que eu deixei pronta. E fica a mesma dica. Quem se sentir confortável, tente fazer essa planilha, tá? Para fazer os exercícios aí. E se você observar, não tem nada de particular a não ser o fato de que a grade não está aqui, né? Como é que faz isso? Apresentei na última aula, então dá uma olhadinha lá. O que tem de tão legal nessa planilha? Olha só, você já deve ter visto aí no trabalho, na escola, não sei, alguém digitando o número, ok? E arrastando este número, gerando uma sequência numérica, né? Como fazer isso? A primeira coisa que você tem que entender é que o Excel ele tem basicamente três comportamentos distintos para um conjunto de células ou uma célula. E eu vou mostrar eles para vocês aqui. Ó. Eu vou colocar bordas em um intervalo e vou pintar uma célula específica de amarelo. Tá? O que eu quero que vocês entendam? Para começar a trabalhar com uma célula, um conteúdo, é necessário selecionar a célula ou o intervalo. Como é que eu faço a seleção? Gente, você pode clicar em qualquer parte da célula para selecionar ela. Mas tem gente que acaba clicando na borda, acaba arrastando, levando essa célula para o lugar errado. Então a minha sugestão é que você mire no meio da célula e clique aqui. Selecionar a célula é clicar no meio, tá bom? Selecionar, clicar no meio, segura o botão e arrasta até onde você quer. Isto é a seleção da célula ou a seleção do intervalo. Tudo bem? O segundo comportamento que nós temos aqui é o deslocamento. O que seria o deslocamento? É clicar numa célula no meio, ou seja, selecionar a célula, posicionar o mouse em qualquer uma das bordas. Olha só, qualquer uma das bordas. Percebam que o cursor se transforma, tá bom? Uma vez o cursor em cima de uma das bordas da sua planilha ou da sua célula, você vai perceber que se você clicar e segurar esse botão, você vai ter a possibilidade de deslocar o conteúdo, deslocar a célula inteira, com tudo que tem nela, formato, conteúdo, valor, tudo. Ó. Vou soltar e a célula que originalmente estava aqui veio para cá, tá bom? Então, clicou no meio, seleciona, clicou no meio, colocou o mouse na borda, segurou, você desloca a célula, tá bom? O terceiro comportamento é a replicação ou preenchimento. Como que funciona? Vamos selecionar a célula e agora eu vou posicionar o mouse não na borda dessa célula, mas nesse quadradinho aqui, ó. Tá vendo no cantinho inferior direito? Se você colocar o mouse em cima dele, ó, o que acontece? Ele se transforma num sinalzinho de mais, pretinho, né? Isso daqui é conhecido como alça de preenchimento, tá bom? É um nome técnico. Então, se você colocar o mouse em cima da alça de preenchimento da sua célula, clicar e segurar, olha o que acontece, ó. O Excel pega as propriedades e informações dessa célula e replica para as demais até onde você arrastar. Bacana, né? Então vamos lá, recapitulando. Clicou no meio, seleciona. Clicou no meio, segurou a borda, desloca. Ó, desloca. Clicou no meio, segurou a borda, deslocou. Colocou o mouse na aba de preenchimento e arrastou. Você replica a informação, tá bom? Este é um dos conceitos mais valiosos do Excel e agora você vai entender por quê. Lembra do problema que eu estava falando? Você já deve ter visto alguém clicar na célula que já tem o número, colocar o mouse na aba de preenchimento e arrastar e dar uma sequência numérica. Então, se eu digitei o número 1 aqui, colocar o mouse na aba de preenchimento e arrastar, olha o resultado, ó, um monte de número 1. Alguma coisa deu errado, né? Porque na verdade eu queria 1, 2, 3, 4, 5, eu queria uma sequência numérica. O que aconteceu? Pessoal, é fácil, ó. O Excel, por mais inteligente que todo mundo alegue que ele seja, e é mesmo, ele tem as suas funções, os seus algoritmos interessantes, mas o Excel precisa que você dê a inteligência para ele. Então funciona mais ou menos assim, ó. Se eu colocar o número 1, der Enter,
pegar esse 1 e replicar, nós aprendemos que o Excel simplesmente repete a informação e copia as propriedades dessa célula. Agora, olha que interessante se eu digitar o número 1 e o número 2 e selecionar os dois, tá? Tem gente que pega o número 2 e replica. Ué, não vai dar nada, não vai dar nada do que a gente quer. O correto é selecionar o número 1 e o 2. Tá vendo? Os dois aqui, o intervalo inteiro. E agora sim eu posso posicionar o mouse na aba de preenchimento. Se eu segurar e arrastar, olha o resultado. Olha que coisa linda, gente. O que está acontecendo aqui? O Excel está entendendo que entre o primeiro item que você selecionou e o segundo item, houve o incremento de um valor, de um número, né? Ou seja, o intervalo de 1 para 2 foi a adição de 1. Então, o que o Excel faz? Ele aplica essa mesma regra na sequência seguinte, ou seja, o número de origem mais 1, resultando em 3. Número de origem mais 1, resultando em 4. Mais 1, resultando em 5, e assim por diante, até onde você arrastar. Isso aqui, gente, é muito legal. E por que eu digo que ele considera sempre o passo que você determinou? Porque se eu tivesse feito diferente, ó, se eu tivesse colocado aqui, ó, número 2, enter, número 4, seleciono os dois, tem que ser os dois, tá, gente? Se eu colocar o mouse aqui na aba de preenchimento e arrastar, o que vai ser? Ué, a sequência é do primeiro para o segundo, houve incremento de 2. Então, do segundo para o terceiro, vai ter que ter um incremento de 2 também. E nesse caso aqui, ó, funcionando perfeitamente. Inclusive, se a sequência fosse contrária, né? Olha só, comecei com o número 2, depois eu fui para o número 1. Isso quer dizer que o incremento foi negativo, né? Ou seja, foi um decremento, eu perdi 1. Então, se eu selecionar esses dois e reaplicar a regra, ele vai seguir a sequência, retirando um item e aqui invadindo a escala de números o do zero, né, e logo em seguida dos números negativos. Bem legal, né? Bem bacana. Mas eu vou deixar 1 e 2 para ficar bacana, para ficar bonito. E agora, vamos para o segundo quadro. Os meses. Olha só. Se eu digitar janeiro e arrastar, o que acontece? Nós aprendemos que se eu pegar somente um valor e replicar o Excel, ele simplesmente vai reproduzir o conteúdo padrão dessa célula, certo? Ou seja, se eu pegar o janeiro, colocar o mouse na aba de replicação e arrastar, vai acontecer o quê? Janeiro, 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 né? Isso, gente. Não é nada disso. Vai acontecer uma sequência de meses. E aí você pode se perguntar, ué, mas por que aconteceu isso? Por que nos números eu precisei informar 1 e 2 e por que no caso dos meses eu não precisei? É simples, gente, porque a sequência de meses é o que nós chamamos de constante. A sequência de meses não muda, né? Por mais que você seja especial e queira mudar a sequência lógica dos meses, eu quero que depois de janeiro venha setembro. Isso não vai afetar em nada o universo, percebe? A sequência natural é depois de janeiro vem fevereiro e isso já é uma constante, já é definido. Por isso que eu posso pegar o mês de janeiro e simplesmente arrastar ele e ter a certeza de que ele vai fazer a replicação direitinho, seguindo a sequência natural dos meses. Bem legal, né? Imagina você fazendo uma planilha de gastos, né? Digitando janeiro, fevereiro. Eu já estou até visualizando. Nada disso, tá, gente? Clica janeiro, replica os valores. Outra coisa legal. Se eu colocar aqui, ó, dá uma data, 1/1 de 2016. Olha só. Se eu arrastar isso aqui para baixo, o que acontece? Ele vai incrementar, né? Ou ele vai repetir? Não sei, né? Vamos ver? Olha só. Vou replicar. E ele vai dar uma sequência natural aqui dos dias. Segue o mesmo princípio dos meses, tá, gente? Depois do dia 1, inevitavelmente vem o dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Então eu consigo aqui construir uma sequência de datas. Então, montar suas agendas, montar seus calendários nunca vai ser tão fácil como a partir de agora, né? Tanto é que tem uma curiosidade aqui, ó. Se eu colocar 1/1 de 2016 e logo em seguida colocar 1
do 2 de 2016. É assim, ó, teoricamente, houve um incremento de um mês aqui, né? Teoricamente não, foi isso mesmo que aconteceu. Se eu arrastar desse jeito, olha que espertinho esse Excel. Ele entende que o incremento que eu estou tentando fazer aqui é baseado no mês. Então eu consigo realmente avançar os meses com base na minha data de origem, né? E funcionaria para ano também, caso você queira fazer. Quer dizer, este recurso de replicar a tua informação muda tudo, gente. Torna tudo muito mais fácil, tá bom? Então eu vou ficando por aqui nesse momento. Pratique. Quero ver vocês praticando. Valeu, até mais.